Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos fazer a exposição de um texto, pelo menos para os cristãos, bem conhecido, que é o texto que tem como título O Cego de Jericó, Então nós vamos falar sobre esse texto, abordando o contexto, o desenvolvimento, vamos desenvolver a partir de uma exposição de uma forma expositiva, os versículos tudinho, na verdade são do versículo, o texto está escrito em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e o versículo 46 até o versículo 52. Antes eu queria fazer uma indicação de obra, uma obra da editora Cultura Cristã, que já está no caso a versão que eu tenho é a segunda edição, que é o comentário exatamente do Evangelho de Marcos, E o autor é William Hendricks. Ele é bem volumoso, para abordar só 16 capítulos do Evangelho de Marcos, que é o terceiro evangelho e é um evangelho sinótico juntamente com Mateus, E aí vem Marcos e Lucas, o Evangelho de Marcos. Então vamos fazer aqui a exposição. Eu não vou ler os textos, eu vou lendo de uma forma progressiva para que a gente vá lendo e fazendo algumas observações do texto, Então primeiro vamos ao contexto, Uma introdução, um contexto e juntamente com uma breve introdução para que a gente desenvolva os versículos subsequentes. A primeira coisa, nós vamos começar pelo versículo primeiro, no sentido do desenvolvimento do texto, que é o versículo 46. O versículo 46, eu quero pegar somente duas partes aqui, para que a gente traga o contexto da cidade. Então, o versículo 46, ele diz assim: E foram para Jericó. E o evento, o momento em que se dá o evento, desse encontro de Jesus com esse homem, com esse cego de Jericó, vai se dar, como o texto diz, no versículo 46, quando eles saíam de Jericó. Mas que local é esse, A cidade de Jericó. Primeiro vamos entender a cidade de Jericó, que é onde aconteceu esse encontro, Exatamente no momento em que Jesus saía ali desse lugar. A cidade de Jericó, ela era uma cidade importante, como também era uma cidade próspera, e ela ficava ali na região da Palestina, A localização dela, mais precisamente, ela ficava perto do Rio Jordão e também do Mar Morto, E essa cidade, ela tinha algumas características, Dentre elas, ela era um centro tanto comercial, como também um centro religioso, Um ambiente bem estratégico. E a cidade, ela era conhecida, a cidade de Jericó, por suas palmeiras, E também por ter jardins exuberantes. Então, essa era a cidade de Jericó, Inclusive, ela tinha uma estrada, que é a estrada romana, E fazia uma conexão com Jerusalém, conectava a cidade de Jericó, a estrada romana, a Jerusalém, E isso facilitava ali o trânsito tanto de pessoas como também o trânsito de mercadorias. Quando nós vamos, então essa é a cidade de Jericó, esse é o panorama da cidade do qual Jesus ele vai ter um encontro com esse homem. Um outro ponto a ser observado dentro do texto, é ainda no versículo 46, com relação aos personagens que compõem a história, compõem esse momento aqui em particular, tanto na vida desse homem, que era o cego de Jericó, que é o texto, como o texto é conhecido, como também dos outros personagens que estavam envolvidos, Então, o texto ainda, dentro do versículo 46,
diz que quem é que compunha? Seus discípulos, né? Versículo 46. Quando ele e foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Então, quem é os personagens? Jesus, a grande multidão e os discípulos de Jesus, né? E aí vai entrar o personagem que vai ter relevância na história, que vai ser o cego, né? No final ainda do versículo 46 diz que junto do caminho estava um mendigo, né, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Então, esses são os personagens: Jesus, Bartimeu, cego, e os discípulos e a grande multidão. E aí nós vamos ter o segundo ponto. Depois dessa breve introdução, agora nós vamos para o segundo ponto, né? Que nesse encontro, esse cego ele vai fazer um clamor, né? Vai clamar a Jesus, né? E no versículo 46, ainda, nós temos a identidade, nesse segundo ponto do clamor. Primeiro, a identidade de Bartimeu, né? O texto diz que, primeiro, diz onde ele estava localizado junto ao caminho, e ele se encontrava ali sentado, né? Porque o que ele estava fazendo sentado ali? O texto diz que ele estava mendigando, versículo 46. E ainda, dentro da identidade de Bartimeu, ele era cego, e o texto diz que ele era filho de Timeu. Então, aqui nós temos a identidade. Quando, como o versículo 46 diz, Jesus ia passando com uma grande multidão. E quando ele tem ciência desse fato, o texto diz que ele vai começar a clamar, né? Versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, eu tenho alguns vídeos sobre o Evangelho de Mateus, dá uma olhada que você vai entender por que Jesus era chamado de Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, né? Quando viu que era Jesus Nazareno, aí primeiro ele ouviu, né? O texto diz aqui, ele vai tomar ciência porque ele ouviu. Possivelmente ele já havia tido um contato com esse conhecimento prévio sobre Jesus. Porque o texto diz, quando ele ouve, ele já ouve dizer que era Jesus Nazareno. Então ele já sabia o que esse Jesus Nazareno, né, ele vinha fazendo, ele vinha executando, né? Então o texto diz que a primeira atitude dele diante disso, o texto diz que ele começa a gritar. Olha só, ele começa a gritar. Possivelmente os cegos eles desenvolvem eles passam a ter um ouvido melhor, né, do que as pessoas que veem, né? Eles conseguem ter essa sensibilidade porque não ficam presos dividindo a atenção com outras situações. E ele começa a gritar, talvez na passagem de Jesus ali, tentando identificar por onde ele estava passando, né? Ali o local em qual lado ele estava. O texto diz que ele começa a gritar. E ele grita, e o texto diz, o que ele diz? Ele chama por Jesus, e ele faz um reconhecimento, né? Jesus, filho de Davi. Então, que dá a ideia, né, de origem, né? E também ele reconhece ali Jesus como o Messias, né? E o intento dele, diante desse clamor, ainda no versículo 47, é que ele vai trazer o que ele queria de Jesus. E o final do versículo 47 diz que ele queria que Jesus tivesse compaixão dele. O texto diz, tem compaixão de mim, né? Então era o que ele ali buscava. Então, diante disso, dessa situação, nós temos no meio, né, como eu falei, trouxe os personagens. Dentro desses personagens, eu disse que tinha a grande multidão, né?
como aqui no meu texto, ele diz, o versículo 46, uma grande multidão, né? E a primeira coisa é que o que nós vamos ver é que o texto não diz dentre eles os discípulos, mas talvez até pudesse também estar envolvido ali algum dos discípulos. Mas o texto deixa claro que essa grande multidão vai tentar silenciar ali o cego Bartimeu. Versículo 48 diz: e muitos, né, o repreendiam, né? Versículo 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Então, veja que acontece um fato, a grande multidão, e vai ser uma das minhas aplicações no final do vídeo. Eu vou usar essa questão para fazer uma aplicação. Então, ali, aquele homem, né, que já se encontrava numa situação onde era mendigo, cego, né, talvez ali até os judeus questionassem, né, quem é que se ele tinha pecado e ali era a consequência, né, ou se tinha sido os pais deles, né, ou o que seria aquilo ali. De toda forma, era consequência. A situação ali era vista de certa forma, naquele contexto, como uma consequência de algo que ele podia ter cometido ou transgredido contra Deus. Só que aí Bartimeu vai ter uma reação com relação a essa multidão diante daquela situação, né? De tentar silenciá-lo. E ele vai reagir a isso, né? Só que ele vai reagir, o texto diz, fazendo um clamor ainda maior, né? Ainda no versículo 48, né? Ele vai ter um clamor maior ainda, e uma coisa a ser observada é que ele vai repetir o que ele já havia dito, né? E o texto diz que primeiro nós vimos que ele gritou, né? Clamando por Jesus, versículo 47. Aqui no versículo 48, o texto diz assim no finalzinho, diz, mas ele, né, cada vez mais, gritava cada vez mais, né? E aí ele vai repetir exatamente o mesmo clamor que ele fez, né? A mesma. Aqui nós poderíamos até fazer uma aplicação, né? Que é uma aplicação com relação a muitas vezes a gente pedir a Deus, né? A mesma coisa várias vezes e repetindo, fazendo, bem dizer, o mesmo pedido, né? E nós entendemos aqui que Deus, ele ouve, né, essas orações repetidas, só que ele responde na hora certa. Diante disso, nós temos a terceira parte do texto, que vai ser a resposta de Jesus, que vai estar no versículo 49 até o versículo 50. Vai ser a resposta de Jesus diante da situação. Como que Jesus vai reagir, o que Jesus vai fazer, então, diante disso. E a primeira coisa que nós vemos é que Jesus, ele para e manda chamar Bartimeu, versículo 49. Primeira parte do versículo 49 diz, Jesus, a minha versão aqui diz, parou Jesus, né? Então, primeira coisa, Jesus parou diante daquele quadro, diante daquela situação ali. Jesus, ele parou ali ante aquela situação. E a segunda coisa é que Jesus manda um chamá-lo, né? Manda que chamassem ao cego, né? E aí as pessoas que antes mandaram o cego calar, desaprovando ali o seu clamor, essas pessoas agora, né, vai lá e diz, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama, né? Muitas vezes até quando nós passamos por situações adversas, né, as pessoas elas nos apontam. No entanto, quando a situação passa e nós alcançamos a graça ou a misericórdia de Deus, as pessoas têm uma outra reação, que bom, que vitória. Então, mais ou menos aconteceu isso aqui. E aí nós temos a reação de Bartimeu, né? Porque Jesus,
manda chamar ele, né? E aí as pessoas vão lá, chamaram, né? Tem bom ânimo que ele te chama. E nós vemos a reação de Bartimeu. E a reação de Bartimeu diante daquela situação é que ele joga ali fora o seu manto, o seu cobertor, a sua capa, né? E levanta e vai até Jesus. O versículo 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Veja, primeiro ele lança a capa dele, né? Sem se importar ali com seus bens, com aquilo que importava para ele. Ele lança fora, né? E depois que ele faz isso, ele levanta de um salto, então ele pula ali, né? Talvez não, ele acreditava ali, poxa, minha esperança, eu tenho uma esperança, ele me chamou. E a terceira parte é que ele vai ter com Jesus, então ele lança a capa, ele se levanta de um salto, depois ele vai ter com Jesus. E aí nós vemos o diálogo, a quarta parte do texto, o diálogo de Jesus e Bartimeu. E a primeira coisa desse diálogo é que Jesus vai fazer uma pergunta para ele. Jesus vai dizer assim: o que você quer que eu te faça? Né? O que você quer? Gritando, clamando por compaixão. Então, diante de tudo isso, daquilo que você sabe sobre mim, o que você quer? Né? O que queres que te faça? E que é a pergunta no versículo 51, né? Perguntou-lhe Jesus: o que queres que te faça? E aí vem a resposta dentro desse diálogo de Bartimeu, né? Ele podia ter pedido outra coisa, mas ele foca ali na sua maior necessidade, ele queria ver, né? E aí ele vai responder: mestre, que eu veja, né? Eu quero que eu torne a ver, que eu volte a ver, mestre. Esse é o desejo do meu coração. E aí, diante disso, vem a declaração de Jesus sobre o pedido dele, né? Jesus disse assim no versículo 52, então vai que a tua fé te salvou, né? A importância de crer, né? Naquilo que você está pedindo. E o texto traz que ele acreditou, ele creu, né? E a resposta foi que Jesus disse que ele vai e a tua fé te salvou. E aí nós temos a consequência dessa declaração de Jesus, que é imediatamente ali, Bartimeu recupera a visão. Versículo 52 foca nisso. Imediatamente tornou a ver. E aí vem as consequências dessa história, né? Da situação em si, né? É que Bartimeu, ele passa a seguir Jesus pelo caminho, né? O versículo 52 também diz: e seguiu Jesus estrada afora. E aí vem a questão: diante de tudo isso, o que nós podemos tirar de lições para a nossa vida diante de uma história, dessa história bíblica, né? Dessa exposição dentro dos evangelhos? A primeira aplicação é a importância da fé persistente, né? Muitas vezes a gente, e você viu que ele repetiu a mesma oração, mesmo pedido, mesmo clamor, né? E muitas vezes a gente, diante de situações, o que a gente faz? A gente simplesmente desiste, não crê que a situação possa ser resolvida ou que Deus possa chegar com a sua providência. E aí nós vemos exatamente nesse texto o contrário, que Deus, ele tem misericórdia nas nossas vidas, já que Jesus é Deus, é assim que nós cremos, né? Assim que o cristianismo crê, que Jesus é Deus, né? E que a nossa persistência pode nos trazer resultados e através da nossa fé. E o resultado aqui foi a cura dele, né? A cura, ele passou a ver. Uma outra aplicação que nós podemos trazer para as nossas vidas é que Jesus, ele ouve ao clamor dos necessitados, né? Jesus, ele se compadece, né, de nós, ele viveu com nós, então ele se compadece da nossa situação, ele se compadece do que nós passamos, ele se compadece da sua vida, ele se compadece da minha vida. Pode parecer que não, mas ele se compadece, né? Às vezes ele quer que a gente persista na situação, né? E ele vai ouvir como ele ouviu ao clamor desse homem. Uma terceira aplicação que a gente pode trazer para nossas vidas é que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede, né? E muitas vezes é assim que nós desperdiçamos as oportunidades que Deus nos dá, né, para manifestar a glória dele, manifestar o poder dele em nossas vidas, né? E esse homem, ele ali podia ter ficado calado e deixar ali a bênção passar sobre sua vida sem alcançá-la, né? Mas o que nós vemos é que ele tem uma atitude ali, né, de clamar, de buscar ali, aproveitando a oportunidade que Jesus estava passando. Talvez ele nunca mais visse Jesus, né? Então ele aproveitou ali a oportunidade, né, de alcançar a graça de Deus.
um ponto aqui importante, ainda outra aplicação que nós podemos trazer para nossas vidas, é com relação à multidão. Você viu, a multidão primeiro, a multidão desprezou ele, depois a multidão foi lá e deu esperança para ele através de Jesus. E aí a questão é, né? O mundo diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? E nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A aplicação é: a voz de Deus se encontra na Bíblia. A voz de Deus não se encontra no que o mundo diz, porque o mundo jaz do maligno. E é um perigo, né? A gente tem que ter cuidado. Até mesmo a voz de Deus, ela se encontra na igreja quando a igreja prega aquilo que a Bíblia diz. Quando a igreja prega aquilo que a Bíblia não diz, a voz de Deus não se encontra na igreja também, né? Quando a igreja está seguindo um caminho ou ensinando algo que a Bíblia não ensina, ou um pastor, seja quem for. Então a voz de Deus, ela se encontra na sua palavra. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com aquilo que alguém diz que não está escrito na Bíblia, ou que não faz parte, não compõe ali as suas promessas, ou mesmo não compõe aquilo que está escrito nas Escrituras. Então a voz de Deus é a voz de Deus, a voz do mundo é a voz do mundo. A voz da igreja, se estiver de acordo com a Bíblia, é a voz de Deus. Mas se a voz da igreja se tiver em desacordo com a Bíblia, não é a voz de Deus, é outro ponto. E aí nós chegamos ao último ponto, né? Diante de tudo isso, nós vemos aqui alguém que estava à beira do caminho, né? E que poderia ter perdido essa oportunidade ali de ter alcançado uma bênção, um milagre na sua vida diante de Jesus. Mas o final do texto deixa claro qual é a atitude dele, né? Ele simplesmente, o que ele faz? Ele deixa tudo, ele recebe o milagre, e ele deixa tudo e segue a Jesus. Qual é o maior milagre que Deus, a última aplicação, qual é o maior milagre que Deus pôde fazer por nossas vidas? O maior milagre que Deus realizou em nossas vidas foi nos conceder a salvação, a vida eterna. Então o que isso significa, né? Significa uma pergunta para a sua vida. Esse homem largou tudo ali, deixou até sua capa para trás e seguiu a Jesus. O que te falta, né, para seguir a Jesus? O que te falta diante de tudo que ele fez pela sua vida? E o último ponto aqui, é: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus, né? Esse homem aqui, ele tem uma atitude de reconhecer Jesus como um Messias. Ele olha o que ele diz assim no versículo 48. Filho de Davi, ele reconhece. Filho de Davi, a origem, né? A origem de Cristo, né? Filho de Davi, da descendência, né? E ao mesmo tempo uma descendência messiânica, né? Prometido, Messias prometido, né? Então estava ali diante dele. Então, o que te falta para seguir a Jesus? O que falta a você para simplesmente ter uma vida com Deus? Esse homem não tinha visão, mas uma visão física, mas tinha visão espiritual, né? Então é o que nos falta hoje também, visão espiritual. Nós somos muitas vezes materialistas e esquecemos da nossa parte de cuidar da nossa vida espiritual diante de um mundo tão corrido, né? Diante de situações das quais nós vivemos constantemente, que muitas vezes só nos distancia, nos afasta de Deus, né? Do nosso Senhor. Então, que essa história, que todos esses pontos que eu abordei aqui possam impactar a sua vida, possam trazer à sua vida, né, motivações para ter uma intimidade maior com Deus, para entender que se Deus não chegou ainda, mas ele vai chegar, que ele ouve o seu clamor, né? Jesus possivelmente ouviu o clamor desse homem da primeira vez que ele clamou, mas queria ver a persistência, queria ver até onde ele iria, né? Talvez. E aí você viu o resultado de alguém que não desiste, né? Então, nós não devemos desistir nunca, né, de alcançar graça no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O principal, preservar nossa salvação, né, nossa justificação, né, sabendo que ele perdoou os nossos pecados, né, que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que nos concedeu uma missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, né? Guarda ela no seu coração, medita nesse texto. Eu não abordei aqui
de forma teológica, não fui fazer a profundidade dos versículos, palavra por palavra, mas eu trouxe aqui a história de uma forma que você compreenda e que possa trazer verdades para a sua vida. Então é isso, espero que Deus possa abençoar cada dia a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, né? E que acione o sininho para que você possa ter acesso aos novos vídeos postados no canal. É isso, que Deus os abençoe.